na vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, bom dia, bom dia, um dia muito bom é o que eu desejo a você, a sua família, que a graça de Deus seja com você. Que o poder de Deus esteja na sua vida, na sua casa, nas suas atividades, porque isso é o que mais nós desejamos a vocês. Para isso nós estamos aqui diariamente, aqui na Central TV, canal 25 da NET. Todos os dias nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para alugar a cabeça de ninguém com relação a isso ou aquilo, ou arrancar você da sua igreja. O propósito não é esse. O propósito é falar do amor de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para o socorro, para a transformação de todo aquele que nele acredita. Então a gente vem com este propósito de trazer uma mensagem de fé, de esperança, de amor, que jogue você para cima, que ajude você a sair dessa situação que você está, mas evidentemente também para convidar você e a sua família para vir nos conhecer aqui em Campo Comprido, Ecoville, na Quadrangular. Você vai conhecer um templo muito bonito, um dos templos mais lindos da Quadrangular em todo o Brasil, com certeza, não é isso? Uma área de 10 mil metros aqui, com um amplo estacionamento fechado, todos os departamentos que uma igreja pode ter, de mamando a caducando, como a gente diz, não é isso? Crianças, juniores, jovens, adolescentes, casais, terceira idade, enfim. O que você precisar, você vai ter aqui. A Universidade da Família, cursos maravilhosos de aprofundamento no conhecimento das Escrituras, Escola Bíblica Dominical, Instituto Teológico, né? Discipulados diversos, afinal de contas, não é isso? Sábado, por exemplo, nós temos 3 cultos simultâneos. Nós temos, além de um grande templo, nós temos 2 capelas lindas lá embaixo, todas equipadas. No sábado à noite temos numa culto dos adolescentes, noutra culto dos jovens e aqui o grande culto da Vitória na igreja propriamente dita, não é isso? E temos culto todos os dias, como temos programa aqui na Central TV todos os dias, agora eu vou ter que ler, né? Na segunda-feira, às 9 da manhã, na terça-feira e na quarta-feira, às 4 da tarde, na quinta-feira, 9h30 de noite, na sexta-feira, 4 horas da tarde de novo, e no sábado e no domingo, às 10 horas da manhã. Horários diversificados para que a gente possa falar com o máximo de pessoas e levar a eles o amor de Deus. E o convite para você vir estar conosco. Esse mês que nós estamos vivendo termina com a Páscoa, né? Com a semana do Calvário, que eu chamo. E nós vamos ter do dia 24 de março até o dia 1º de abril a grande cruzada da Semana do Calvário. E eu vou estar recebendo 2 pregadores da pesada, como a gente diz, né? Vai ser uma semana de milagres. Semana boa para nós fazermos um propósito com Deus e provocarmos o milagre através de uma corrente de oração. Sábado, dia 24, eu recebo o pastor Daniel Albertoni, um grande avivalista lá de São Paulo. Não é? Aquele tipo de pregador da velha cruzada, não é? Da velha quadrangular, não é isso? Ele vai pregar sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, 6 noites seguidas na corrente de cura, de libertação e de milagres. Na sexta-feira, tradicionalmente, nós fazemos a nossa cantata de Páscoa, à noite. E no sábado e no domingo, encerrando, à noite, eu recebo um outro pregador, esse internacional, né? Pastor Geraldo Denardi, cuja família pertence aqui à igreja, né? Mas ele vive viajando o mundo em grandes concentrações de fé e é um homem muito usado por Deus em milagres, em curas, em libertações. Ele prega no sábado e no domingo, ou seja, dia 31 e dia 1º de abril. E no domingo, 1º de abril, no culto da manhã, que é a manhã do Espírito Santo, nós queremos fazer a manhã da ressurreição. Um programa diferente, um culto diferente, celebrando o que nós temos que celebrar. Eu não tenho que ficar chorando um Jesus morto, um defunto, por uma razão muito simples. Ele não está morto, ele matou a morte, não é? Nós celebramos a ressurreição dele. O fato dele estar vivo e viver em nós, não é isso? Então, o grande mote, a razão da nossa fé
é o fato de que ele ressuscitou. Porque se não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e vã seria a nossa pregação também. Então, eu quero convidar você e a sua família a vir em qualquer tempo participar de qualquer culto, que nós temos culto todo dia, não é isso? E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, como pode ser transformada agora. Porque já que você não vem até aqui, por enquanto, nós vamos até você e levamos até você esse culto para você adorar a Deus conosco. Trouxe Bíblia? Capítulo 5 de Apocalipse. Aqui no capítulo 5 fala do livro selado com 7 selos, onde diz que somente Jesus é capaz de abri-lo, onde contido toda a história humana, criação do mundo, tudo que procuram saber por aí, não sabe nada, né? E está escrito assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, quem escreve é João, na ilha de Pátimos, como vocês lembram, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Amém. Dentro disso tudo, nós temos uma história chamada história humana. E a história sua, minha, nossa, do nosso pequeno universo, porque quem somos nós dentro do universo de Deus? Um grão de areia é o planeta Terra, dentro do universo de Deus, né? E essa história não está solta assim no ar, não foi feita, criada, simplesmente, aleatoriamente, jogada no universo, vamos assim dizer. Não é como um carrossel, por exemplo, que gira loucamente, não é? Sem alvo ou destino. Nem é como uma nave espacial que a gente vê nos filmes aí, que de repente perde o rumo, fica perdida também no universo, né? Mas que, se não perdida, é monitorada pelos homens a partir dos Estados Unidos, da Rússia, essa coisa toda, né? A história não está dando voltas simplesmente, né? Como pensavam os gregos. A história também não está sujeita a um certo... se você vê isso que eu vou dizer no livro de Atos dos Apóstolos, né? Há um certo determinismo cego, como pregavam os estoicos. Tem que sofrer, vamos sofrer. Tem que ser assim, vamos nos conformar com isso, né? A história também não é dirigida pelo acaso. E nem tampouco, gente, como pregam por aí o fim do mundo. Nós estamos caminhando para a glória. Nós estamos caminhando para o melhor. Nós estamos caminhando para a eternidade, que as coisas que nós não conseguimos pensar aqui, avaliar aqui, mensurar aqui, dada a finitude dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, vamos assim dizer, nós vivemos muito por vista, muito por vista. Nós somos muito tomé, só acreditamos no que vemos, né? Nós temos que entender que, como num navio, como num barco, a história tem aquilo que a gente chama de timoneiro. Alguém está no timão, né? Que não é o Corinthians, né? Timão é aquela rodela assim, não é isso? Alguém está no timão, Deus está. Olha isso aqui, gente. Vai, abre comigo mais uma vez em Salmos, no capítulo 113. Eu acho isso, por isso que eu falei de Davi, né? Até baseado nisso aí, né? Deus está assentado sobre um alto e sublime trono e tem absolutamente segura nas suas mãos as rédeas da história. Olha o que diz o verso 5 do Salmo 113, isso aqui é demais. Quem é como o Senhor nosso Deus? Presta atenção nisso.
quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Portanto, está muito acima de tudo isso. Essa é a grandeza do nosso Deus. Mas eu acho que a grandeza maior dele está no fato dele caber aqui, dentro de mim, dentro de você, no nosso coração, habitar esse outro templo conosco agora, né? Nós temos que entender uma coisa: é só olhar para o mar, para o sol, para a chuva, é só nós olharmos para o calor, para o frio e sentir. Mas isso quer dizer com isso o seguinte: os céus governam a terra. Essa é a verdade. A história, como eu disse, não está à deriva nem nas mãos dos poderosos desse mundo, das ideologias, das filosofias desse mundo. Ainda bem, graças a Deus. Deus é quem levanta reis. Deus é quem destrona reis. Deus foi quem levantou impérios, como o babilônico, o assírio, o romano, não é? E foi o próprio Deus que botou tudo aquilo no chão. Ele é quem levanta e quem abate, não é? O Deus criador é o Deus da providência. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas e governa todas as coisas. E nós muitas vezes pensamos que somos donos do nosso nariz e podemos governar a nossa vida. O grande segredo do sucesso é dependência de Deus. Não é independência dele, muito pelo contrário, né? Ele não está distante da obra criada, como também lá em Atos dos Apóstolos fala, os chamados deístas acreditavam. Criou e largou aí, como um pai e uma mãe que faz filho, bota no mundo e que se lasque por aí, não é? E também não se confunde com a criação, como ensinam os outros não deístas, os que a Bíblia chama de panteístas. Em outras palavras, Deus é transcendente, né? O que eu quero dizer? Deus é muito elevado, Deus é sublime, como o salmista diz, Deus é excelso, como nós cantamos muitas vezes os nossos hinos aqui, né? Deus é elevado, é sublime, é excelso. Deus é Deus. Ou como dizia, Deus é mais, né? Ele está fora, ele está acima, ele está além da criação. Ele governa de uma forma absolutamente soberana todas as coisas. Ele é Yahvé, o Deus soberano, a presença. Aquilo que o pastor Denardi, quando vem pregar aqui, fala muito, a presença. Ele se empolga porque ele entende melhor isso. A presença, Deus é isso, a presença. O oxigênio que nós respiramos, a água que nós bebemos, o pão que nós comemos e que sabemos que sem isso deixaríamos de existir. Nenhuma folha cai no outono sem o conhecimento de Deus. Por isso você não pode ser uma pessoa ignorante a respeito das coisas de Deus, da palavra de Deus. Não podemos. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como eu sempre gosto de acrescentar aqui, libertará do quê? Da ignorância. A verdade só pode libertar de uma coisa, da ignorância. E quando nós conhecemos a verdade, somos fundamentados na verdade, aí conosco ninguém podosco. Não está na Bíblia, né? Mas aí nós nos tornamos, apesar de todas as lutas que vamos enfrentar, isso, aquilo e tudo mais, em Cristo, aí a gente pode dizer, mais do que vencedores, né? Jesus, esse Jesus maravilhoso, a quem nós servimos, a quem cantamos, depois de triunfar na cruz sobre o diabo e suas hostes, suas legiões malditas, e vencer a morte, como nós conhecemos e vamos falar muito essa semana que vem, na semana da Páscoa, não é? Assentou-se à destra do Pai e tem o livro da história nas suas mãos. E como nós lemos no texto aqui, ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Você jamais vai ficar na ignorância sendo um filho, uma filha de Deus. A nós está destinado a conhecer tanta coisa maravilhosa, mas não nessa dimensão absurdamente limitada de vida que nós vivemos, né?
e o desespero dos que choram por pensarem que os maus, os perversos, os comuna, essa corja que está infestando o Brasil aí para todo lado, vão prevalecer no juízo, encontra então uma resposta. Não será assim. É como Asaf no Salmo 73, que questionava tudo o que acontecia, como eu faço, como você faz, no nosso entorno. Por que tanta roubalheira, por que tanta violência, por que essas ideologias malditas, que chamam de socialismo, que é diabolismo na verdade, não é isso? Porque todas essas coisas, haverão respostas, e nós veremos, com certeza, a vitória final de Deus e de seu povo sobre todas essas coisas. Quando? Como disse Asaf lá pelas tantas do Salmo, que é bastante longo, né? Até que entrei no templo do Senhor. Até que entrei na casa do meu Deus e eu pude entender, né? Então, gente, nós somos consolados pela verdade maravilhosa de que o livro da história não está nas mãos de um sábio, está nas mãos simplesmente do Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo está nas mãos do nosso Jesus. Embora os homens estejam, a melhor palavra que eu encontro para o que eu quero dizer é se bestializando, né? Embora se tornem como feras, arrebentando uns com os outros, destruindo uns com os outros, embora a ganância dos poderosos, né, pareça não ter fim, não ter limites, e a opressão aos desfavorecidos, vamos assim dizer, seja uma realidade bastante triste, bastante sombria. Eu não estou nem falando de Brasil. O brasileiro não pode nem se queixar, que a porta que ele bater, lhe dão comida. Mas e na África? Que a gente vê as barbáries, que aquele povo não tem absolutamente nenhuma raiz para comer. País que não tem rato, porque comeram todos. E assim por diante, né? Embora a perversão moral, né? Olha as barbáries que estão fazendo nas novelas, defendendo na televisão, na mídia, revista Veja e tantos outros, não é isso? Em breve, muito mais breve do que a humanidade está pensando, porque eles estão pensando como aquele povo no tempo da Arca de Noé. Passou 10 anos, passou 15 anos, passou 20 anos, passou 50 anos, não aconteceu nada. O Noé disse que vai chover, esse maluco está construindo uma arca desse tamanho, para quê? Aliás, nós não sabemos nem o que é esse negócio chamado chuva, porque até então não tinha chovido sobre a terra, mas quando completou o tempo determinado por Deus, lascou-se. Veio água de cima e de baixo. Vocês viram em Curitiba essa semana, em Belo Horizonte, choveu uma horinha e deu no que deu. Agora imagine chover um mês sem parar. O que vai acontecer? Vai afogar até sapo, né? Mas em breve Deus chamará os homens para uma prestação de contas. Todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Naquele grande dia, o bem definitivamente triunfará sobre o mal. Os justos, que são aqueles justificados pela fé no Senhor Jesus, triunfarão, vencerão sobre os chamados ímpios, os que não creem, os que não acreditam, os que zombam, os que perseguem, os que matam, não é? E a verdade finalmente vai prevalecer sobre a mentira. Esse dia está próximo, naquele grande dia do juízo. Também está escrito, né? A Bíblia chama de ímpios, né? Os que são contra Deus, os que desprezam Deus, os que não querem aceitar absolutamente nada vindo da parte de Deus. Os ímpios serão dispersos como a palha, é o que está escrito, e vão sofrer uma derrota final absolutamente irreversível. Não tem volta, não tem reação. Eles serão banidos da presença de Deus. É o que está na Bíblia, para uma condenação eterna, para as trevas de uma condenação eterna, enquanto que aqueles que puseram a sua confiança em Deus e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, vão entrar na alegria do Senhor e vão desfrutar das bem-aventuranças eternas. Hoje é um negócio até meio incômodo pregar essas coisas,
Devido à tecnologia, aos filmes, essa coisa, meio difícil de acreditar nisso. Mas quem conhece um mínimo de Deus através da sua palavra, sabe que isso está para acontecer. Amém? E se a gente se volta para Apocalipse, principalmente capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que é o que eu andei lendo e relendo para tentar resumir aqui para vocês nessa manhã. É difícil, né? A gente precisava de muito tempo, isso é um verdadeiro estudo, né? Mas esses três capítulos nos revelam 3 gloriosas verdades sobre a soberania de Deus na história. Primeiro, Deus está assentado sobre o trono do universo. Aqui na Bíblia diz que relata a visão do trono da majestade divina. E nesse capítulo 4 fala dos 7 Espíritos de Deus, que é uma mensagem que eu já preguei aqui há alguns anos atrás. Fala inclusive da visão quadrangular, dos 4 rostos, né? Bem definidos ali, né? Trono é lugar de honra. Trono é lugar de autoridade. Trono é lugar de julgamento. E todos os tronos da terra estão sob a jurisdição, vamos assim dizer, né, desse trono do céu. Não há autoridade genuína, verdadeira, legítima, se não for concedida por Deus. Todas as coisas no universo são governadas por aquele que está assentado sobre o trono de glória. Tudo é comandado por ele. O trono é o símbolo maior da soberania de Deus. E esse trono não está na terra. Esse trono está no céu. Mas é isso, o universo, gente, não tem a terra como centro. Em outras palavras, não é geocêntrico, né? E também não é heliocêntrico. O que seria heliocêntrico? Sol. Também não tem o Sol como referência, como centro, mas ele é, e isso nós temos que entender, é teocêntrico. Deus como centro de todas as coisas. E esta é a verdadeira filosofia da história. Os céus governam a terra. Porque quando a terra quer se governar, nós temos visto o que tem acontecido ao longo dos milênios. É guerra, é guerra, é guerra. Mas o trono de Deus é um trono de graça e é um trono de misericórdia. O soberano Senhor do universo. Isso é bonito de dizer porque é o que Ele é. Tu és o soberano Senhor do universo. Não existe Deus além de ti em todo o universo. Isso é adorar a Deus, isso é louvar a Deus. E é também aquele que nos ama e nos deu o seu Filho, gente. Isso é que é o grande, que é o maravilhoso, que é o glorioso. Este Deus que Davi diz que tem que se curvar para ver o que está nos céus e na terra. Esse Deus não tem como definir a sua grandiosidade. É o mesmo Deus que nos amou às últimas consequências, nos dando o seu Filho de presente, para tomar o lugar que era nosso naquela cruz. Deus nos ama, você tem por outro lado que entender, não por nosso merecimento, né? Mas apesar do nosso, não sei se tem essa palavra, desmerecimento, Ele nos ama. O trono de Deus, por outro lado, se é um lugar de honra, autoridade, julgamento, se é um lugar de graça e misericórdia, não vamos brincar com a coisa séria. O trono de Deus é também um trono de juízo, é o que está escrito. É um trono de juízo. A misericórdia sempre é oferecida antes do juízo que vem. Por isso que a Bíblia diz que Deus é longânimo. A gente fica bravo, por que Deus não... nós fazemos o que os apóstolos fizeram. Ô Senhor, quer que a gente peça que desça fogo do céu para fazer churrasquinho dessa gente? Calma, Pedro, devagar com andor, né? Não é bem por aí. A misericórdia de Deus é exercida principalmente antes do seu juízo, né? E somente aqueles que rejeitam a graça é que vão experimentar o juízo. É assim que funciona, não é uma coisa injusta, né? E o juiz será certo, o juiz será implacável,
sobre aqueles que escarnecem de Deus, da sua igreja, do seu povo, que pisam na sua misericórdia. Por essas coisas, não pense que Deus vai inocentar o culpado. Estou pregando uma mensagem de condenação? Não, estou pregando uma mensagem de salvação, né? Lembrando a você que o Cordeiro de Deus está com o livro da história em suas mãos. Aquele que está sentado no trono tem o livro nas mãos, como nós lemos aqui, selado com 7 selos. Em outras palavras, está tudo guardadinho, tudo sob controle. A história não está à deriva como um barco sem direção. Ela tem propósito e vai ser levada à sua consumação, né? Mas quem é digno para dar sentido a essa história é o que pergunta João. Quem é digno de consumar essa história, pergunta o mundo. Alguém digno, como lemos no texto aqui, é procurado no céu, na terra, debaixo da terra. Ninguém é encontrado suficientemente digno para desvendar o sentido da história. E então o João, como nós lemos aqui, o João se desmancha em lágrimas, vendo a realidade humana. Meu Deus, como é que vai ficar? Então, também como lemos, se você lembra, ele escuta a gloriosa mensagem. João, fica frio, né? Fica tranquilo, João. O futuro, gente, não é o cenário do triunfo do mal. Nós temos que viver nessa visão, nessa ótica. O futuro não é o cenário do triunfo do mal. Nós não podemos nos deixar vencer por essa mensagem derrotista. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós cremos na justiça divina. O futuro vai ser o palco, vamos assim dizer, de uma vitória espetacular, de uma vitória retumbante, triunfal de Cristo e da sua igreja. E para a gente encerrar, os acontecimentos por vir, tudo que vem pela frente, não fica apavorado, não se preocupa com este tipo de apocalipse. Vai ser fogo, vai ser água, vai cair uma pedra em cima, o mundo vai acabar. Não se preocupe. Não se preocupe, só se preocupe com uma coisa: está firmado em Cristo para ser arrebatado, e o resto é resto.